Eu gritei como se o mundo estivesse a desabar sobre mim, e ele, o homem que jurara amar-me na saúde e na doença, soltou uma gargalhada que ecoou pelas paredes brancas do Hospital de Santa Maria. Enquanto o meu corpo se rasgava em duas, ele virou-se para a enfermeira e disse: "Olha, ela parece o toureiro a fugir do touro, corre, corre, que vem aí o bicho." E o pior? Anos depois, ainda o ouço a contar isso nos jantares com os amigos, como se fosse a anedota do ano, enquanto eu sorrio por fora e sangue por dentro. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas do hospital, filtrado pelas cortinas finas que dançavam com a brisa do Tejo. Era uma manhã de verão, quente como o inferno, e eu, Maria, com 32 anos, sentia o suor colar-me o cabelo à testa enquanto as contrações me dobravam ao meio. O quarto cheirava a desinfetante misturado com o aroma salgado do mar que se infiltrava pela cidade. Eu apertava a mão de João com tanta força que as unhas se cravavam na sua pele, mas ele não reagia. Em vez disso, os seus olhos brilhavam com aquela faísca maliciosa que eu conhecia bem das noites de copos no bairro alto. "Amor, respira fundo", disse ele, mas o tom era leve, quase zombeteiro, como se estivéssemos a brincar de charadas em vez de eu estar a parir o nosso primeiro filho. A parteira, uma mulher robusta de alfama com mãos calejadas de anos de nascimentos, franziu o sobrolho e murmurou algo sobre homens que não servem para nada. Eu queria rir, mas o riso transformou-se num gemido rouco quando outra onda de dor me atravessou o ventre. Lembro-me de cada detalhe como se fosse ontem. O monitor apitava ritmadamente, marcando o coração do bebê que latejava dentro de mim, forte e impiedoso. João, com o seu fato amarrotado que trouxera do trabalho no banco do chiado, pegou no telemóvel e começou a filmar. "Para a posteridade", exclamou, inclinando-se para captar o meu rosto contorcido. "Olha para ela, equipa, a Maria a fazer o seu melhor impersonation de uma galinha a pôr um ovo de avestruz." Eu parei. O mundo parou. A dor era lancinante, mas as palavras dele cortaram mais fundo. "Para com isso, João", sussurrei, a voz entrecortada pelo suor e pelas lágrimas. Mas ele não parou. Virou-se para a enfermeira que ajustava o soro e piscou o olho. "Diga lá, mana, já viu uma mulher a suar tanto desde o último jogo do Benfica? Ela vai precisar de um banho de Tejo depois disto." A enfermeira riu-se, um riso nervoso, daqueles que se força para não criar mau ambiente. Eu queria gritar-lhe que não era engraçado, que o meu corpo estava a ser dilacerado, que cada contração era uma navalha a rasgar-me por dentro. Mas o ar faltava-me, e o bebê descia, insistente, como se soubesse que o pai era um idiota. João continuou, imparável, como um comediante de stand-up no Lux Frágil. "Sabe o que é? Ela comeu fava tonka a mais no jantar de ontem. Agora está a pagar a fatura." O parto durou horas que se esticaram como elásticos prestes a rebentar. Eu empurrei, gritei, supliquei aos santos de Fátima pela misericórdia, enquanto ele comentava cada fase como se fosse um narrador de touradas na praça de touros de Campo Pequeno. "Olha o touro a carregar. Aguenta, Maria, aguenta. Se fores bem-sucedida, ganhas o troféu, um bebê chorão e o marido exausto de tanto rir." Quando o bebê finalmente saiu, um rapazinho rosado e a gritar como se protestasse contra o mundo, o quarto encheu-se de um alívio palpável. A parteira enrolou-o numa manta azul e colocou-o no meu peito. O calor dele contra a minha pele fria era o único bálsamo. Olhei para João, esperando, o quê? Um beijo. Lágrimas. Em vez disso, ele aplaudiu. Bravo. Encore. A Maria merece um Oscar pela melhor performance dramática. Eu fechei os olhos, exausta, e deixei que o choro do bebê me embalasse. Naquele momento, o ódio não era ainda uma semente plantada, era só uma pontada, uma dúvida que se infiltrava como a umidade do Tejo nas paredes antigas. Mas ela estava lá, minúscula e voraz. Os dias seguintes foram um borrão de noites sem dormir e visitas familiares. A minha mãe veio de Sintra, com os seus pastéis de nata quentes embrulhados em guardanapos, e abraçou-me como se eu fosse de vidro. És uma guerreira, filha, disse ela, beijando a testa do neto, o pequeno Tomás. João, sempre um anfitrião perfeito, contava histórias da gravidez, como eu vomitara no elétrico 28 durante o terceiro mês, ou como as minhas pernas incharam tanto que pareciam as de um elefante no safari de Lisboa. Ríamos todos, ou pelo menos fingíamos. Mas à noite, sozinha com Tomás ao peito, o leite a escorrer como lágrimas não choradas, eu revivia aquela sala de partos. As piadas ecoavam na minha cabeça, misturadas com os apitos dos monitores. Porquê? Porque é que ele achava que o meu sofrimento era material para entretenimento? Eu amava-o, ou pensava que amava. Casáramos há 3 anos numa capela em Belém, com o som das gaivotas e o cheiro de pastéis de Belém no ar. Ele era charmoso, ambicioso, o tipo de homem que fazia as mulheres virarem a cabeça nas esplanadas do Rossio. Mas agora, com o corpo ainda dorido e a alma magoada, eu via as fissuras.
Uma semana depois, voltámos para casa no nosso apartamento em Alfama, com as suas escadas íngremes e as varandas cheias de gerânios vermelhos. Tomás chorava incessantemente, e eu andava como um zombi, trocando fraldas e amamentando enquanto João trabalhava horas extras no banco. Ele chegava tarde, cheirando a vinho do Porto e a cigarros, e contava-me as anedotas do dia. Sabes, os rapazes no escritório ainda não pararam de rir com o vídeo do parto. Mandei-lhes um snippet, sem o teu rosto, claro, para não te expores. Meu Deus! Ele partilhara aquilo. Que vídeo? Perguntei, a voz tremendo enquanto embalava Tomás. Ele riu-se, servindo-se de um copo de vinho. Só um bocadinho, amor. A parte da galinha. Eles adoraram. Dizem que és uma estrela de comédia. Eu senti o sangue gelar-me nas veias. Aquela humilhação, que eu enterrara no fundo da mente como um segredo sujo, estava agora a circular por salas de reuniões em Lisboa, entre homens de gravatas e laptops. Apaga isso, João. Agora. A minha voz era um sussurro, mas carregada de uma fúria que me surpreendeu a mim própria. Ele encolheu os ombros, como se eu estivesse a exagerar por causa das hormonas. Calma, é só uma brincadeira. Ninguém te reconhece. Além disso, é engraçado. Ajuda a descontrair o ambiente no trabalho. Naquela noite, enquanto ele roncava ao meu lado e Tomás mamava em paz, eu peguei no telemóvel dele. O ecrã desbloqueava-se com o nosso aniversário, que romântico, pensei com amargura. Lá estava, o grupo de WhatsApp Os Reis do Chiado, com 15 membros, todos colegas e amigos de copos. Mensagens a rebentar de emojis de risos, lol, João, a tua mulher é uma lenda, manda mais, pá. Parto Edition Volume 2. E o áudio, 20 segundos de mim a gemer, sobreposto com a voz dele, corre, galinha, corre. Eu deletei tudo, as mãos a tremer. Mas o dano estava feito. A semente do ódio brotava, fina e tenaz como as eras que escalavam as paredes de Alfama. Eu não era mais só a mãe de Tomás, era a mulher traída, não por um beijo roubado, mas por uma risada partilhada. E em Portugal, onde as famílias se unem como azulejos antigos e as traições se sussurram nos cafés, eu sabia que a vingança teria de ser lenta, precisa, como o fado que se arrasta na alma. Os meses passaram num ritmo irregular, como o elétrico 28 subindo a colina. Tomás crescia, os seus olhinhos castanhos, iguais aos do pai, fixavam-se em mim com uma confiança absoluta que me partia o coração. Eu voltara ao trabalho como designer gráfica numa agência no Príncipe Real, passando noites em claro entre projetos de logotipos para marcas de vinho do Douro e biberões mornos. João prosperava, fora promovido a gerente, comprara um carro novo, um Fiat reluzente que estacionava orgulhosamente na rua estreita. Mas as noites de sábado, essas eram um inferno disfarçado de festa. Ele convidava os amigos para casa, o Pedro, o advogado de óculos grossos, o Miguel, o corretor de imóveis com riso de hiena, e o resto da matilha do banco. Sentavam-se na sala com vista para o castelo de São Jorge, copos de ginginha na mão, e as histórias fluíam como o Tejo ao entardecer. Contem lá, João, aquela do parto, pedia o Miguel, os olhos brilhando de expectativa. E ele contava. Não o vídeo, eu certificara-me disso, mas a versão oral, embelezada com gestos e pausas dramáticas. Imaginem, a Maria, suando como porco no verão de Évora, a empurrar como se estivesse a lançar o martelo nas Olimpíadas. E eu, o herói, a animá-la, vai, toureira, despacha o bicho. Eles riam, batendo nas coxas, brindando à mulher incrível, que eu era. Eu servia as pataniscas de bacalhau que fritara na cozinha exígua, sorrindo com os lábios cerrados, o estômago a revirar-se. Não foi bem assim, murmurava eu por vezes, mas a minha voz perdia-se no coro de gargalhadas. Foi hilariante, Maria. És uma desportista, respondia o Pedro, piscando o olho. Uma noite, após o grupo se dispersar rua abaixo, tropeçando nos paralelepípedos, eu confrontei na cozinha. Tomás dormia no quarto ao lado, o seu respirador soava o único som pacífico. Para com isso, João. Não contas mais essa história. É humilhante. Ele parou de lavar os copos, virando-se com aquela expressão de menino apanhado a roubar bolos. Mas é só uma história, amor. As pessoas adoram. Faz-te parecer forte, resiliente. Como a passionária de Espanha, mas com mais suor. Resiliente. Tu transformaste o pior momento da minha vida numa piada de taberna. A minha voz subiu, e quando nas azulejos pintados à mão. Lágrimas quentes traçavam caminhos pelo meu rosto. Eu quase morri ali. O bebê podia ter e tu rias. Ele aproximou-se, abraçando-me com braços que outrora me faziam derreter. Exagera. Foi stress, hormonas. Eu amo-te, Maria. És a mãe do meu filho,
a mulher da minha vida. Beijou-me o pescoço, as mãos descendo pelas minhas costas. Por um momento, cedi, deixando que o calor dele apagasse a frieza. Fizemos amor na mesa da cozinha, urgente e desesperado, como se pudesse colar as fissuras. Mas de manhã, com o sol a pintar de ouro as colinas de Alfama, a dúvida regressava. Eu via-o a vestir o fato, a pentear o cabelo grisalho nas têmporas, e pensava, quem é este homem? O que eu fizera para merecer isto? Em Portugal, onde as mulheres carregam o peso das famílias como as varinas de outrora carregavam as canastras de peixe, eu sentia-me invisível, reduzida a uma anedota. Foi então que comecei a planear. Não de imediato, não com fúria cega. Foi subtil, como o vinho do Porto que envelhece nas caves do Vila Nova de Gaia. Comecei por ler livros de psicologia que pedi online, escondidos no iPad como segredos. A manipulação emocional no casal, vingança silenciosa, como reclamar o teu poder. Palavras que se infiltravam na minha mente como o fado nas noites de lamento. E observava-o. As suas fraquezas, o orgulho no trabalho, o medo de envelhecer, a necessidade de ser o centro das atenções nos copos. Ele contava a história do parto em cada jantar, mas eu notava os olhares, o Pedro desviava os olhos, o Miguel forçava o riso. Havia uma rachadura na armadura dele também. Uma tarde, enquanto Tomás dormia a sesta e eu editava um design de azulejos para uma marca de cerâmica, o telemóvel vibrou. Uma mensagem do grupo das mães do berçário: Maria, ouvi uma história engraçada sobre o teu parto. É verdade. O meu coração parou. Alguém partilhara. Provavelmente o Miguel, com a sua língua solta após o terceiro copo. Eu respondi com um emoji de riso, mas por dentro, o fogo acendia-se. Bastava. A vingança não seria um grito, seria um sussurro que o consumiria por dentro, como a erosão do Tejo nas margens antigas. O outono chegou a Lisboa com chuvas finas que molhavam os paralelepípedos como lágrimas esquecidas. As folhas dos plátanos no Jardim da Estrela caíam em espirais laranja, e eu passeava com Tomás no carrinho, inalando o cheiro de castanhas assadas dos vendedores ambulantes. Aqueles passeios eram o meu refúgio, longe das paredes sufocantes do apartamento, onde cada azulejo parecia ecoar as risadas dos amigos de João. Eu parava no mirador de Santa Catarina, olhando para o Tejo que serpenteava preguiçoso, e imaginava-me a lançar as cinzas da nossa vida comum para aquelas águas castanhas. O plano formou-se devagar, como um fado que se constrói nota a nota. Primeiro, infiltração. Comecei por me aproximar dos amigos dele, não de forma óbvia, mas com a subtileza de uma mulher portuguesa que sabe usar o charme das conversas de café. No próximo jantar, servi o vinho do Alentejo que ele tanto adorava, enchendo os copos com generosidade calculada. Contem-me, rapazes, como corre o banco. João está sempre a gabar-se de vocês. O Pedro, o mais sensível do grupo, mordeu o isco. A Maria, és uma santa por aturares este palhaço. Ele só fala do trabalho e das piadas dele. Rimos todos, mas eu plantei a semente, pois, as piadas. Algumas magoam mais do que ajudam, não achas? Ele curou, desviando o olhar para o copo. Miguel, o tagarela, era mais difícil. Ele adorava as histórias de João, repetindo-as como um eco. Mas eu notei algo, a mulher dele, a Sofia, uma advogada de olhos afiados como os de uma águia, revirava os olhos sempre que o assunto surgia. Tornei-me aliada dela, trocando mensagens sobre receitas de cataplana e dicas para bebés. Sofia, os homens. Às vezes não percebem o quanto nos custa sorrir para as anedotas deles. Ela respondeu com um emoji de vinho e uma frase: conta-me tudo, mana. Eu sei como é. E assim, comecei a partilhar, não tudo, só pedaços. A humilhação do parto, disfarçada de confidência entre mães. Imagina, ele filmou e mostrou aos colegas. Eu sinto-me como uma palhaça de circo. Sofia indignou-se: que porco. O Miguel faz o mesmo com as minhas crises de TPM. Vamos ensiná-los uma lição. Não era vingança ainda, era rede. Uma teia de sussurros que se espalharia como o gossip nos mercados da Ribeira. Enquanto isso, em casa, eu tornava-me invisível. Cozinhava os pratos favoritos dele, o coelho à caçador, o arroz de marisco, mas comia em silêncio, respondendo com monossílabos. Quando ele tentava intimidade, eu virava-me de lado, culpando o cansaço de Tomás. Amanhã, amor, dizia, e ele resmungava, rolando para o seu lado da cama. Ele notou, claro. Uma noite, após um copo de moscatel a mais, confrontou-me na varanda, com as luzes de Lisboa a piscar lá embaixo como estrelas caídas. O que se passa contigo, Maria? Estás distante. É o pós-parto. Devíamos ver um terapeuta. Eu ri-me, um riso seco como o vento de tramontana. Terapeuta? Para quê?
para tu contares as sessões como mais uma história engraçada. As palavras saíram afiadas, e ele recuou, os olhos arregalados. É por causa daquilo. Do parto. Meu Deus, ainda está chateada com isso. Foi há meses. Meses. Para mim, é ontem. Cada vez que os teus amigos me olham, eu vejo pena nos olhos deles. Sabes que o vídeo circulou. Até as mães do berçário ouviram. Ele empalideceu, o rosto marcado pelas sombras da noite. Eu deletei tudo. Juro. Ninguém sabe detalhes. Detalhes. A história basta, João. Tu pintaste-me como uma idiota suada, e agora sou a mulher engraçada do grupo. Como é que eu recupero isso? Ele agarrou-me os ombros, os dedos cravando-se como ganchos. Eu amo-te, caramba. Foi uma parvoíce, um erro. Deixa-me compensar. Beijou-me então, com desespero, e por um instante, o fogo antigo acendeu-se. Caímos na cama, os corpos entrelaçados num turbilhão de necessidade e raiva. Mas quando ele adormeceu, satisfeito, eu fiquei acordada, os olhos fixos no teto rachado, a mente a girar como as rodas do elétrico. A compensação veio na forma de um fim de semana em Cascais. Ele reservou um hotel à beira-mar, com vista para a Praia da Conceição, e contratou uma babysitter para Tomás. Vamos reacender a chama, disse, com aquele sorriso que outrora me derretia como queijo na broa. Eu concordei, vestindo o meu vestido vermelho de mafra, o cabelo solto como as ondas do Atlântico. Foram 2 dias de sol e mar, de passeios pela marginal e jantares de percebes quentes. Ele era o João de antes, atencioso, engraçado sem maldade, a mão na minha cintura enquanto víamos o pôr do sol tingir o céu de laranja e púrpura. Lembras-te do nosso primeiro beijo aqui, em Cascais? Naquela festa de verão, com o som das ondas e o cheiro de sardinha assada. Lembrei-me, sim. Mas agora, cada memória era tingida de cinza. Ria das piadas dele sobre os surfistas, mais moles que gelado ao sol, mas por dentro, catalogava, ele ri-se do ridículo nos outros. Como reagiria se o ridículo fosse ele? No regresso a Lisboa, a teia apertava-se. Sofia marcou um café no A Brasileira, no Chiado, com as suas mesas de mármore e o cheiro de expresso forte. Maria, ouvi mais. O João contou a história na festa de Natal do banco. Toda a gente riu, mas as mulheres. Elas olhavam para ti com pena. O meu coração acelerou. Preciso de o fazer cair. Não fisicamente, isso seria fácil, um empurrão nas escadas de Alfama. Mas a alma dele. Ele vive do orgulho, da imagem de homem bem-sucedido. Sofia sorriu, um sorriso de serpente. Então, ataca aí. Eu ajudo. O Pedro deve saber de fraquezas no trabalho. E o Miguel? Ele deve favores. Saí do café com um plano vago, mas concreto o suficiente para me fazer sentir poderosa pela primeira vez em meses. Em casa, encontrei João no sofá, a ver o jogo do Sporting contra o Porto, gritando obscenidades à televisão. Tomás ria-se no chão, batendo palmas com as mãozinhas gorduchas. Vem cá, amor, chamou ele, abrindo os braços. Eu sentei-me ao lado, deixando que ele me beijasse o pescoço. Mas os meus olhos estavam no telemóvel, onde uma mensagem de Sofia piscava. Primeiro passo, descobre os segredos do banco. Naquela noite, enquanto ele dormia, revistei a secretária dele faturas, e-mails impressos, um caderno com anotações financeiras. Nada gritava escândalo, mas havia menções a investimentos laterais, ações duvidosas em startups de vinho orgânico no Douro. Risco alto, retorno alto, rabiscar a ele. Sorri no escuro. Todos os homens têm um Aquiles. Os dias seguintes foram de fingimento perfeito. Eu cozia bolos de arroz para o pequeno almoço, beijava-o na porta quando saía para o trabalho, enviava mensagens doces durante o dia, saudades tuas, herói. Ele florescera, o ego inflado como um balão de São João. Estás de volta, a minha Maria fogosa, dizia, apertando-me contra a porta. Mas à noite, sozinha, eu descia. Contactei um antigo colega da agência, um hacker amador que devia favores de um projeto antigo. Preciso de acessos ao e-mail corporativo. Discretamente. Ele hesitou, mas o cheiro de vingança, e 500 euros, convenceu-o. Os e-mails chegaram uma semana depois, correspondência com um investidor no Porto, promessas de retornos impossíveis, números que não batiam certo. Fraude. Não exatamente, mas o suficiente para cheirar mal. Guardei tudo num ficheiro encriptado, intitulado A Piada Final. O Natal aproximava-se, com as luzes a piscar na Baixa de Lisboa e o cheiro de rabanadas nas padarias. João planeava a festa anual dos amigos, o grande encontro dos reis do Chiado. E eu insisti em ajudar.
Deixa-me convidar a Sofia e o Miguel. Mais animação. Ele concordou, alheio. Na véspera, enquanto decorava a árvore com enfeites de vidro de mursa, ele contou a história do parto pela milésima vez, para um vizinho que passara por lá. E ela, a empurrar como uma mula no monte. O vizinho riu, mas eu vi o desconforto nos seus olhos. Bati palmas, fingindo alegria. Conta mais, amor. Adoro as tuas histórias. Ele piscou o olho, orgulhoso. Mal sabia que a próxima história seria dele, e não teria final feliz. O Natal trouxe neve improvável a Lisboa, flocos finos que derretiam nos telhados de telha vermelha. A festa encheu o nosso apartamento de vozes altas e copos tilintantes. O Pedro chegou com uma garrafa de Porto Vintage, o Miguel com a Sofia colada ao braço, os olhos dela encontrando os meus num pacto silencioso. Outros amigos, a Ana, a designer que trabalhava comigo, e o seu namorado, um jornalista curioso, juntaram-se à multidão. João era o rei, circulando com bandejas de pastéis de bacalhau e histórias na ponta da língua. Lembram-se daquela do parto? Pois, a Maria foi uma campeã. Começou ele, e o grupo inclinou-se para a frente, como sempre. Mas desta vez, interrompi. Sabem, rapazes, há uma história que o João não vos contou. A sala calou-se, copos suspensos a meio caminho dos lábios. Ele olhou para mim, confuso, um sorriso congelado no rosto. Conta lá, Maria, incentivou a Ana, os olhos brilhando de malícia. Eu sorvi um gole de vinho, deixando o silêncio esticar-se como um acorde de viola. É sobre um homem ambicioso, que faz promessas no escuro para subir na vida. Investimentos que cheiram a engano, e mãos que um dia podem morder o rabo. O rosto de João empalideceu. Maria, do que estás a falar? Estás bêbada? Eu ri-me, um riso que ecoou como o dele no hospital. Não, amor. Estou só a contar uma história engraçada. Como a tua. O Pedro tossiu, desconfortável. O Miguel franziu o sobrolho. Espera, isso só aos investimentos do Douro que o João me propôs. A Sofia interveio, suave como seda. Sim, eu li os e-mails. Interessante, não é? Retornos de 200%. Parece bom demais para ser verdade. O caos irrompeu. Vozes sobrepostas, acusações sussurradas. João agarrou-me o braço, arrastando-me para a cozinha. Que raio fizeste? Mostraste os e-mails. Traíste-me. Traíste-me, repeti, a voz baixa e venenosa. Tu transformaste o meu parto numa comédia de erros. Partilhaste a minha dor com o mundo. Isto é só o início da tua. Ele soltou-me, os olhos cheios de pânico. Lá fora, a neve caía, cobrindo Lisboa num manto branco e puro. Mas dentro de mim, o inverno era eterno. O ano novo explodiu em Lisboa com fogo de artifício que pintava um céu de cores vivas, mas no nosso apartamento, o ar era espesso como neblina do Tejo. A festa terminara em sussurros e despedidas apressadas, o Pedro partira cedo, murmurando desculpas, o Miguel arrastara a Sofia porta fora com um olhar fulminante para mim. João ficara na sala, o copo vazio na mão, os olhos fixos na árvore de Natal que piscava debilmente. Como? Perguntou ele finalmente, a voz rouca como um fado mal entoado. Como é que conseguiste os e-mails? Eu cruzei os braços, encostada à ombreira da porta, sentindo o poder correr-me nas veias como vinho tinto. Não importa. O que importa é que agora os teus amigos sabem que o grande João, o rei das piadas, joga sujo nos negócios. Como te sentes? Ridículo? Exposto. Ele levantou-se, cambaleando ligeiramente, o vinho ou o choque. E aproximou-se, o rosto contorcido em fúria. Isto é vingança pelo parto. És louca, Maria. Destruíste a minha carreira por uma brincadeira idiota. Brincadeira, ecoei, a voz subindo como uma onda. Tu filmaste a minha agonia, partilhaste com estranhos, e chamas-lhe brincadeira. Eu sangrei, gritei, e tu riste. Agora, imagina como é ser o centro da piada. Bem-vindo ao meu mundo. Ele abanou a cabeça, passando as mãos pelo cabelo. Eu peço desculpa. De verdade. Apaguei tudo, parei de contar. Por favor, diz-lhes que era exagero, que os investimentos são legítimos. Eu ri-me, um som frio que me surpreendeu a mim própria. Tarde demais. O Miguel já ligou ao chefe dele esta manhã, ouvi a Sofia a contar. E o Pedro? Ele é o tipo honesto, vai reportar-se cheirar a fraude. Ele caiu no sofá, o corpo encolhido como um menino repreendido. Lágrimas, reais, vi, escorreram-lhe pelo rosto. Perdi tudo.
O emprego, os amigos. Tu. Eu, perguntei, aproximando-me devagar, os pés silenciosos no soalho de madeira antiga. Tu perdeste-me no hospital, João. Cada gargalhada tua cravou uma farpa na minha alma. Isto? É só remoção. Naquela noite, dormimos em camas separadas, ele no sofá, eu no quarto com Tomás, que se agitava no sono como se sentisse a tempestade. De manhã, o sol de janeiro entrava pálido pelas janelas, e João preparou o pequeno almoço, ovos mexidos e pão com chouriço, as mãos tremendo ao servir. Vamos resolver isto, Maria. Terapia de casal, o que for. Pelo Tomás. Eu comia em silêncio, observando-o. O homem que outrora enchia salas com o seu carisma agora parecia pequeno, encolhido. Uma parte de mim, a mãe, a mulher que jurara, na alegria e na tristeza, doía com isso. Mas a outra parte, a ferida que ele abrira, regozijava-se. Talvez, disse eu, limpando a boca com o guardanapo. Mas primeiro, tu confessas. Aos amigos, ao banco. Sem desculpas. Ele assentiu, os olhos baixos. Ok. Pelo menos, não me deixes. Saí para o trabalho, deixando com o bebê, o coração dividido como o Tejo em maré baixa. Na agência, a Ana esperava-me com um café quente e um abraço. Mataste-o na festa ontem. Brilhante. Mas e agora? Vais perdoar? Perdoar? Repeti, sentando-me à secretária com vista para o jardim do príncipe real, não sei. A vingança é doce, mas deixa um amargo na boca. Ele destruiu a minha confiança, agora, tenho de reconstruir a minha própria. Ela acenou, compreensiva. Em Portugal, as mulheres como nós, as de Alfama, és de Lisboa, aprendemos a sobreviver. Mas sobreviver não é viver. Pensa no Tomás. Pensei nele o dia todo, nos seus risos borbulhantes enquanto engatinhava pelo chão. À noite, ao regressar, encontrei João ao telefone, a voz baixa e suplicante. Sim, diretor, foi um erro de julgamento. Não, não há fraude, só otimismo excessivo. Desligou, o rosto cinzento, e olhou para mim. Suspenso por uma semana. Investigação interna. Consequências, disse eu, tirando o casaco. Como as minhas, quando o mundo soube da galinha a pôr o ovo. Ele estremeceu. Para com isso. Já chega. Não chega até eu dizer que chega. Peguei em Tomás e fui para o quarto, deixando-o sozinho com os fantasmas. Os dias seguintes foram de uma trégua frágil, como o gelo fino no lago do Parque Eduardo VII. João cancelou os jantares com amigos, mergulhou em livros de autoajuda que pedira na FNAC do Chiado, o homem sensível, como ser um parceiro melhor, e começou a ajudar mais em casa, fraldas, biberões, até cantar fados baixinho para Tomás adormecer. Tu, que me has de dar, entoava, a voz rouca de emoção. Eu observava, o coração a amolecer contra a minha vontade. Uma noite, após o jantar de bacalhau à Brás, ele ajoelhou-se ao meu lado no sofá. Maria, eu fui um idiota. O parto. Eu estava nervoso, tentava aliviar a tensão com humor. Mas magoei-te, e por isso, sinto-me o pior dos homens. Perdoa-me. Deixa-me provar que mudei. As lágrimas dele caíram no tapete persa, e eu senti as minhas próprias subirem. Abracei-o, o cheiro familiar de colónia misturado com arrependimento. Eu quero, João. Mas a confiança leva tempo. Fizemos amor devagar, reconectando corpos e almas, ou assim pensei. Mas no meio da noite, quando ele dormia, o telemóvel vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem do grupo Reis do Chiado, agora renomeado os ex-reis. João, o que raio foi aquilo nos investimentos? O banco está uma loucura. Eu apaguei, mas o veneno espalhara-se. De manhã, ele recebeu o telefonema, demissão. Conflito de interesses, disseram. Ele chorou no chuveiro, o som abafado pela água, e eu entrei, abraçando-o debaixo do jato quente. Vai correr bem, menti. Porque no fundo, uma voz sussurrava, ainda não basta. O inverno arrastou-se, com chuvas que transformavam as ruas de Lisboa em rios de lama. João encontrou trabalho freelance, consultoria financeira para pequenas vinhas no Alentejo, mas o brilho nos seus olhos apagou-se. Já não contava piadas, em vez disso, ouvia os podcasts de mindfulness no caminho para as reuniões em Évora. Eu, por meu lado, florescera, promovições na agência, projetos que me levavam a viagens curtas a Porto, onde o vinho do Douro me inspirava designs ousados. Mas a ferida pulsava. Uma tarde, enquanto passeava com Tomás no oceanário de Lisboa, os aquários cheios de peixes tropicais que nadavam em círculos hipnóticos, recebi uma chamada de Sofia.
Maria, o João anda a contar a toda a gente que tu o traíste com os e-mails. Diz que foi manipulação, que és uma vingadora louca. O sangue ferveu-me nas veias. Ele o quê? Depois de tudo. Sim. Os rapazes acreditam nele, claro. O orgulho masculino. Tu sabes. Eu desliguei, o Tomás a rir-se para um tubarão que passava. A vingança não parara na demissão, ele contra-atacava, pintando-me como a vilã. Bastava de misericórdia. Naquela noite, confrontei-o, ouvi dizer que andas a espalhar mentiras sobre mim. Que eu sou a malvada da história. Ele corou, desviando o olhar. Não são mentiras. Tu invadias a minha privacidade, expuseste-me. Como é que explico aos amigos? Amigos? Aqueles que riram da minha dor. E tu, como explicas isso? A discussão escalou, vozes e quando pelas escadas de vizinhos que batiam nas paredes. Tomás chorou no berço, e nós calámo-nos, exaustos. Mas o ódio renasceu, mais forte. Comecei a documentar tudo, gravações de conversas, screenshots de mensagens antigas do parto. Contactei um advogado em Belém, discreto, especialista em divórcios amigáveis, ou não. Se ele quer guerra, disse eu ao espelho, dá-lhe. A primavera brotou em Lisboa com jacarandás roxos forrando as avenidas, mas o nosso casamento murchava. João saía mais, reuniões de networking que cheiravam a cerveja no bairro alto. Eu suspeitava de outra, não sexo, mas distração, uma mulher que o fizesse rir sem farpas. Uma noite, regressei cedo de uma apresentação no Porto, o comboio alfa pendular deixando-me exausta mas vitoriosa. Encontrei na sala, rodeado de garrafas vazias, o telemóvel na mão. Maria. Pensei que vinhas amanhã. Surpresa, disse eu, o estômago a contrair-se ao ver o ecrã iluminado, mensagens de uma tal, Carla Vinhos, corações e saudades da tua piada de ontem. Quem é ela? Perguntei, a voz calma como o mar em maré baixa. Uma cliente. Nada mais. Mas os olhos dele traíam-no. Eu ri-me, pegando no telefone. Então, mostra-me. Como mostraste o meu parto ao mundo. Ele tentou arrancar-me, mas eu já vira o suficiente. Conta-me mais histórias engraçadas, João. As tuas são as melhores. O mesmo padrão, o mesmo veneno. És paranoica, rosnou ele. Depois do que fizeste ao meu trabalho, achas que eu arriscaria mais? Arrisca. Porque no fundo, tu precisas de público para as tuas piadas. E eu? Eu preciso de paz. A briga foi épica, pratos a voar, Tomás a chorar no quarto. Ele partiu, batendo a porta, e eu fiquei sozinha, o coração a martelar como o sino da Sé de Lisboa. Mas pela primeira vez, senti liberdade, frágil, mas real. Dias viraram semanas. Ele voltou, suplicante, com flores de Sintra e promessas de mudança. Vou à terapia sozinho. Deixa-me ficar pelo Tomás. Eu aceitei, porque o amor, ou o que restava dele, é teimoso como as oliveiras do Alentejo. Mas o plano evoluía, não divórcio imediato, mas erosão. Deixá-lo sangrar devagar, até implorar. O verão regressou, quente e pegajoso, com festas de São João nas ruas de Alfama, martelos de plástico e sardinha assada no ar. Nós fingimos normalidade, piqueniques no Monsanto, banhos no guincho. Mas à noite, eu sonhava com o parto, acordando suada, o ódio a queimar. Então, o golpe final formou-se. Carla, a cliente, contactou-me, ironicamente, através de um design que eu fizera para a sua vinícola. Maria. Ouvi histórias sobre ti e o João. Cuidado, ele usa as mulheres como punchlines. Eu sorri para o telefone. A teia fechava-se. O calor de julho envolvia Lisboa como um abraço sufocante, o asfalto do Rossio a derreter sob os pés dos turistas que fotografavam os quiosques cor-de-rosa. Eu trabalhava até tarde na agência, imersa em projetos de branding para uma nova marca de azeite de Trás-os-Montes, as linhas limpas e terrosas que contrastavam com o caos da minha vida. Tomás ficava com a avó em Sintra, os fins de semana cheios de contos de fadas e pastéis de nata, longe das nossas guerras silenciosas. João mudara, ou assim aparentava. As noites de copos rarearam, em vez disso, ele cozia, literalmente, ensopado de borrego com ervas do mercado da Ribeira, servindo com um prova, amor, é para ti. A terapia ajudava, dizia o terapeuta por Skype de Coimbra, ele reconhece o padrão de humor defensivo, a necessidade de controle através do riso. Eu ouvia, acenando, mas o cinismo enraizava-se. Bom, respondia, beijando na testa como uma criança obediente. Por dentro, contava os dias até o próximo movimento. Carla marcou um café no Time Out Market,
o hub gastronómico do Cais do Sodré onde o cheiro de bifanas se misturava com mariscos frescos. Ela era alta, com cabelo ruivo como o vinho do Douro e olhos verdes que dissecavam. Maria, não vim para fofocas. Mas o teu marido. Ele contou-me a história do parto, na nossa primeira reunião. Riu-se como se fosse o melhor stand-up de sempre. O meu estômago revirou-se. Disse-lhe. Sim. E depois, tentou seduzir-me com mais anedotas. Recusei, claro. Mas vi os e-mails dele, promessas vazias para investimentos na minha vinícola. Depois do escândalo no banco, ele precisa desesperadamente de um gajo grande. Eu sorri, o plano cristalizando-se. Obrigada por avisar. Talvez possamos colaborar. Ela ergueu a sobrancelha. Vingança. Equilíbrio. Saí do mercado com um contacto novo, o e-mail dela, cheio de provas, mensagens, propostas financeiras infladas. Usa como quiseres, disse ela. Homens como ele merecem uma lição portuguesa, devagar e dolorosa. Em casa, João esperava com o jantar pronto e Tomás a dormir cedo. Como correu o dia? Perguntou, servindo vinho de colares, o salgado do mar nos lábios. Bem. Conheci uma potencial cliente, vinícola no Douro. Mentira branca, mas os olhos dele brilharam. Ótimo. Talvez me apresentes. Com a minha experiência. Claro, disse eu, tocando-lhe a mão. O toque era elétrico, mas de raiva, não desejo. Naquela semana, enviei os documentos ao diretor do antigo banco de João, anonimamente, através de um servidor proxy que o hacker me ensinara. Atenção a fraudes recorrentes, anexei, com screenshots de e-mails para Carla. Não era ilegal, o whistleblowing é protegido em Portugal, mas bastava para manchar o nome dele para sempre. A reação veio rápida. Uma manhã, enquanto eu vestia Tomás para o berçário, o telefone tocou. João atendeu, o rosto a drenar de cor. O quê? Suspenso de novo. Mas eu não trabalho lá. Desligou, virando-se para mim com olhos selvagens. Alguém denunciou os velhos investimentos. Dizem que é um padrão. Como, Maria? Como é que souberam de Carla? Eu encolhi os ombros, ajudando Tomás com os sapatos minúsculos. Talvez ela própria. Ouvi dizer que é esperta. Ele agarrou-me os braços, os dedos brancos de força. Foste tu? Admita. Dói, não é? Sussurrei, libertando-me. Sentir-te exposto, julgado. Como eu no hospital. Ele recuou, tropeçando na cadeira. Estás a destruir-me. Porquê? Eu mudei. Pela família. Pela família. Tomás merece um pai, não um mentiroso que ri da dor alheia. Peguei na mochila do bebê e saí, o ar quente de Lisboa a queimar a pele. Passei o dia no escritório, o design fluindo como nunca, linhas que se entrelaçavam em padrões de azulejos, simbolizando teias invisíveis. À noite, regressei a um apartamento vazio, ele saíra, deixando uma nota, preciso de espaço. No hotel em Belém. Ama-te, apesar de tudo. Apesar de tudo. As palavras ecoaram, e eu chorei pela primeira vez em meses, abraçando Tomás até ele se queixar. O ódio era exaustivo, um peso como as mochilas das varinas. Mas não parou. Sofia ligou na manhã seguinte, o Miguel cortou laços com o João. Diz que é tóxico. E o Pedro? Ele confessou que sempre achou as piadas do parto de mau gosto. Bom, disse eu, mas o tom soou oco. E agora? Agora, tu decides. Perdoar ou partir? Partir. A palavra pairava como o fumo dos sardinhais de Santo António. Consultei o advogado, custódia partilhada, pensão, a casa é alfama para mim, tu és a provedora agora. Assinei os papéis com mão firme, mas o coração a sangrar. João regressou uma semana depois, magro, os olhos encovados como os de um fado cantor. Ouvi rumores de divórcio. É verdade. Sim, disse eu, servindo chá de hortelã-pimenta na cozinha. Tomás brincava no chão com blocos de madeira pintados de azul e branco. Acabou, João. Tu começaste com risos, eu termino com silêncio. Ele caiu de joelhos, lágrimas a molhar o chão. Pelo Tomás. Pelo que fomos. Fomos, repeti, a voz quebrando pela primeira vez. No hospital, onde estavas tu? A rir. Ele soluçou, e eu virei-me, incapaz de olhar. Vai-te embora. O advogado contacta-te. Ele partiu, o som da porta a fechar como o fim de um capítulo. Sozinha com Tomás, chorei até o amanhecer,
o Tejo lá fora a fluir impiedoso. O verão avançou, com festas de praia em Carcavelos e noites quentes onde o ar cheirava a jasmim. Eu datava, casualmente, um arquiteto de Lisboa que me fazia rir com histórias de ruínas romanas, sem câmaras escondidas. Tomás crescia, chamando mamã, com uma clareza que me derretia. Mas João não desaparecia. Mensagens esporádicas, sinto a tua falta. Deixei a terapia. Não, continuo. Bloqueei-o, mas o fantasma persistia. Então, o twist, uma carta registada do banco. Não o antigo, um novo, em Vila Nova de Gaia. Oferta de emprego, consultor sénior. Referências verificadas. Como? Carla, percebi. Ela limpou o nome dele. Ou era armadilha? Investiguei, liguei-lhe. Obrigada, disse ela. Mas não fiz por ele. Fiz por ti, avisei o novo diretor sobre o passado. Ele merece uma segunda chance, mas vigiada. O meu coração apertou. Vingança ou misericórdia? Em Portugal, onde o fado mistura dor e esperança, eu não sabia. Convidei João para um café no Martinho da Arcada, o histórico onde Camões bebera. Ele chegou cedo, nervoso, o fato passado a ferro. Maria. O emprego. Foi-te. Não importa, disse eu, mexendo o açúcar no pastel de nata. Mas houve, divórcio prossegue. Custódia partilhada. Sem histórias, sem piadas. Sejas pai decente para Tomás. Ele assentiu, os olhos úmidos. Juro. E tu? Felicidade. Aprendendo, respondi, e pela primeira vez, era verdade. Saí para o sol, o Tejo a brilhar, sentindo o peso a aliviar. A vingança fora doce, mas o perdão, parcial, era libertador. O outono regressou a Lisboa com ventos que varriam as folhas dos jardins de Belém, carregando o cheiro de mar e memórias. O divórcio avançava devagar, como o processo burocrático português que é, papéis assinados no cartório do Chiado, audiências onde advogados trocavam olhares cansados. João cumpria, fins de semana com Tomás no seu apartamento alugado em Alcântara, relatórios de visitas pontuais, sem dramas. Ele está a portar-se bem, dizia a avó, os olhos sábios de Sintra. Dá tempo ao tempo, filha. Eu dava tempo, sim. Tempo para curar as cicatrizes que as piadas dele deixara, como marcas de queimadura sob a pele. O trabalho florescera, um contrato grande com a Câmara Municipal para redesign dos azulejos do metro, linhas que contavam histórias de Lisboa sem palavras, só curvas e cores. O arquiteto, o Miguel, não confundir com o ex-amigo, tornara-se mais, jantares no Cervejaria Ramiro, com percebes e risos genuínos, mãos que se tocavam sem segundas intenções. Mas o passado mordia. Uma noite, após deixar Tomás com João para um fim de semana de aventuras no Castelo de São Jorge, recebi uma chamada anónima. Maria. É o Pedro. Desculpa o número novo, mas... preciso de falar. Encontrei no café à brasileira, o seu rosto envelhecido por linhas de culpa, o capucino intocado. Eu sei tudo, disse ele, a voz baixa sob o burburinho de turistas. O João contou-me a verdade, sobre o parto, as tuas ações. Ele magoou-te, e tu? Retaliastes. Respeito isso. Mas agora, ele está mal de pressão, bebe sozinho. Pede que voltes. Eu ri-me, amargo como o café. Volte. Para quê? Mais histórias engraçadas. Não. Ele mudou. Terapia real, não a versão de fachada. E eu? Eu sinto-me culpado. Rimos da tua dor. Fui cúmplice. As palavras acertaram como um murro. Cúmplices. Todos eles, rindo enquanto eu sangrava. Obrigada pela honestidade, Pedro. Mas o meu perdão não é teu para pedir. É meu. Saí para a rua Garrett, o ar fresco a clarear a mente. Perdão? Ainda não. Mas dúvida, sim, uma rachadura na armadura da vingança. Os meses escorreram como vinho derramado. Natal novamente, com luzes no terreiro do Paço e o cheiro de filhós nas feiras. Eu e Miguel, agora namorado oficial, trocámos presentes sob a árvore, um colar de filigrana de Gondomar para mim, um caderno de esboços para ele. Tomás, com 2 anos, abria caixas com gritinhos de deleite, alheio ao drama. João apareceu na véspera, com um urso de peluche do Benfica para o filho. Posso entrar? Perguntou, a voz hesitante na porta. Porquê? Respondi, bloqueando a entrada. Para ver o Tomás abrir o presente. E falar contigo. Sem pressão.
Deixei-o entrar, o apartamento cheirando a peru assado e canela. Sentámo-nos na cozinha enquanto Tomás brincava, os olhos dele, idênticos aos do pai, fixos no urso. Eu errei, Maria. Em tudo. O parto foi o início, mas continuei com as mentiras, o ego. Perdi-te, e mereci. Mas o Tomás. Ele pergunta por ti quando está comigo. O meu coração apertou. Ele é nosso. Isso não muda. Não. Mas eu mudei. O novo emprego em Gaia é estável, evito riscos. E as piadas? Enterradas. Aprendi que humor sem empatia é crueldade. Olhei para ele, vendo o homem por baixo da casca, vulnerável, quebrado. Bom para ti. Mas nós. Amigos, pelo miúdo. Amigos, e com ele, um sorriso triste. Ou o que for possível. Ele partiu após o jantar, e Miguel, compreensivo, abraçou-me. Forte, és forte. Mas a noite trouxe sonhos, o hospital, as gargalhadas, mas agora com o meu riso misturado, um cor de loucura. O ano novo trouxe resolução. O divórcio finalizou em janeiro, papéis selados com o carimbo da justiça. Partilhámos a custódia 50-50, a casa vendida, eu mudei para um apartamento maior no Príncipe Real, com varanda para o Jardim Botânico. João ficou com Alcântara, perto do rio. A vingança culminou numa carta que lhe enviei, não pelo advogado, mas pessoal, lembras-te do parto? Eu lembro. Mas hoje, escolho soltar. Não por ti, por mim. Seja feliz, sem piadas às minhas custas. Ele respondeu dias depois, obrigado. Eu mereci cada farpa. Cuida do nosso rapaz. E assim, o ciclo quebrou-se. Mas o drama não acabou, a mente humana é um labirinto, e as sombras persistem. Primavera, flores nos parques, e eu florescendo com Miguel. Casamentos planeados. Não ainda, mas conversas sobre o futuro, sobre um Tomás com 2 pais felizes. João da Tava, uma professora de Gaia, segundo Sofia, que agora era amiga verdadeira. Ele ri diferente, disse ela. Mais suave. Eu ri-me, imaginando. Mas uma tarde, no hospital para uma check-up de Tomás, resfriado inocente, o cheiro de desinfetante trouxe-o de volta. O suor frio, as contrações. Saí a correr para o corredor, ofegante, e lá estava ele, por coincidência, visitando um tio. Maria. Aproximou-se, preocupado. Estás bem? Flashback, murmurei, encostada à parede. O parto. Ele hesitou, depois abraçou-me, breve, paternal. Sinto muito. Cada dia. Eu chorei no seu ombro, não de amor, mas de alívio. O perdão não era fraqueza, era força. Verão, viagens a Évora, com Tomás a correr pelos campos de sobreiros, João e Miguel a partilharem uma cerveja num piquenique, estranho, mas civilizado. A teia desfazia-se, fios soltos ao vento. Mas o psicológico perdurava. Noites em que acordava, questionando, fui longe demais. Admissão, os e-mails, karma ou crueldade? Uma sessão com o terapeuta meu, sim, eu ia agora, ajudou. Vingança é um espelho, disse ela. Reflete a dor, mas não a cura. Tu curaste ao soltar. E curei. Outono novamente, com Tomás a começar o jardim de infância, desenhos de famílias felizes, nós 3, mais Miguel, num rabisco caótico. João e eu encontrámo-nos no portão, sorrisos trocados. Boa sorte com as aulas, disse ele. Obrigada. E tu, com a promoção? Sim. Sem atalhos desta vez. Rimos, juntos, pela primeira vez em anos. Um riso limpo, sem farpas. O ciclo das estações em Lisboa é impiedoso na sua beleza, invernos chuvosos que lavam as ruas antigas, primaveras que explodem em violetas e rosas, verões de calor que derretem o asfalto e outonos que tingem o Tejo de dourado. 2 anos após o divórcio, eu viajava nessa roda com uma leveza nova, como se as farpas do passado se dissolvessem na brisa do Atlântico. Tomás, com 4 anos agora, era uma força da natureza, cabelo cacheado como o de João, olhos curiosos como os meus, correndo pelas ruas de Alfama com a energia de um elétrico subindo a colina. Eu e Miguel casáramos numa cerimónia pequena em Cascais, na praia ao pôr do sol, com o som das ondas e o cheiro de sal. Ele era o oposto de João, sólido como as falésias do guincho, com humor que edificava em vez de demolir. Tu és o meu azulejo favorito, dizia, traçando padrões nas minhas costas com os dedos. Tomás chamava-lhe tio Miguel, mas o amor crescia devagar, como era em parede velha. João estabilizara em Gaia,
a vida reconstruída com paciência de vinicultor. A professora, a Inês, era boa para ele, ria das piadas dele, mas parava-o quando cruzavam a linha. Ele conta-me a tua história agora, disse-me ela numa rara conversa telefónica, quando Tomás adoeceu e precisámos de coordenar. Não como comédia, mas como lição. Nunca magoes quem amas com palavras. As palavras doeram, mas de forma boa, como um vinho envelhecido que queima a garganta antes de aquecer o peito. Diz-lhe que eu perdoei, respondi. Há muito. O drama, porém, não se apaga como fumo de sardinha, deixa cinzas. Uma noite de dezembro, com o Natal a aproximar-se e as luzes da baixa a piscar como promessas, João ligou em pânico. Maria, o Tomás. Ele caiu no parquinho. Braço partido. Estou no hospital de Gaia. O mundo parou. Dirigi-me para lá a voar, Miguel ao volante, o coração a martelar como o sino da Sé. Cheguei à urgência, o cheiro de desinfetante a transportar-me de volta, ao parto, às contrações, às gargalhadas. Tomás chorava no colo de João, o braço engessado, os olhinhos vermelhos. Mamã. Abracei-o, o corpo dele quente e frágil contra o meu. João estava pálido, os olhos cheios de culpa. Foi culpa minha. Estava distraído no telemóvel. Calma, disse eu, a voz firme apesar do tremor. Acidentes acontecem. Sentámo-nos na sala de espera, Miguel a entreter Tomás com histórias de castelos fantasmas, enquanto João e eu ficávamos em silêncio. Então, ele falou, baixo, lembras-te do nosso parto? Eu distraí-me com o telefone também. Filmando, rindo. Como aqui. Eu olhei para ele, as luzes fluorescentes a lançarem sombras duras no seu rosto. Sim. Mas agora, aprendemos. Ele acenou, lágrimas silenciosas. Eu amo tanto. E a ti? Sempre amei, à minha maneira errada. Eu sei, disse eu, tocando-lhe o braço pela primeira vez em anos. E isso basta. O gesso foi posto, Tomás adormeceu no meu colo, e saímos para a noite fria de Gaia, o Douro negro ao lado. João seguiu-nos até Lisboa, o carro atrás como um eco do passado. Natal, família unida, não por laços de sangue, mas de escolha. Jantares na casa de Sintra da avó, com rabanadas e bacalhau, Tomás a abrir presentes com um braço pendurado como uma bandeira. João trouxe vinho do Porto que ele próprio etiquetara, para a família improvável, dizia a garrafa. Rimos, brindando, o riso agora um bálsamo. Mas o psicológico aprofunda-se nas quietudes. Uma manhã de janeiro, sozinha na varanda do Príncipe Real, com o jardim botânico adormecido sob geada rara, refleti. A vingança fora uma jornada, da semente de ódio no hospital à colheita de paz amarga. Destruí o ego dele, mas quase o meu também. Somos humanos, disse ao vento, cheios de falhas como azulejos rachados. Miguel juntou-se a mim, o braço à volta da cintura. Pensativa. Sempre. Mas grata. O ano virou, com promessas de novos começos. Tomás começou a escola, desenhos de A Minha Família Grande, eu, Miguel, João, Inês, um rabisco caótico de amor. João e eu tornámo-nos aliados, chamadas sobre deveres de casa, partilhas de fotos de sorrisos get-totted. Uma vez, num piquenique no Jamor, ele contou uma piada, leve, sobre um advogado que tropeça no próprio ego. Rimos todos, sem farpas. A traição inicial. Enterrada, mas lembrada como lição. Em Portugal, onde o fado canta a dor para curar, eu compus o meu, não de lamento, mas de resiliência. A mulher que gritou no parto não era vítima, era a forja da sua própria força. E assim, o drama fecha-se não com um estrondo, mas com um sussurro, perdão não apaga cicatrizes, mas permite que cicatrizem. Eu, Maria de Alfama, renasci, mãe, amante, sobrevivente. O Tejo flui, Lisboa respira,